Olá galera, muito tempo eu não gravo vídeos aqui pro YouTube, diretamente pro YouTube, estou gravando mais nas outras plataformas e às vezes transferindo para cá, mas os acontecimentos dos últimos tempos me fez querer abordar um assunto que eu já venho concluindo e pensando há muito tempo sobre o cristianismo e sobre religiões, ainda mais sobre toda essa polêmica que teve aí do Lula falando dos ataques de Israel a Gaza, toda aquela maldade que o Benjamin Netanyahu e o governo de Israel está tendo com os palestinos. E aí entrou uma outra questão que o historiador João César Rocha, no ICL Notícia, me clareou alguns pontos que faltavam para abordar desse assunto que eu já pensava como ele, mas ele deixou mais claro essa ideia que eu ainda não tinha digerido muito bem, que eu ainda não tinha organizado muito bem, que é sobre a questão dos evangélicos, por exemplo, de dar esse apoio maciço, não todos, mas a grande maioria, especialmente os evangélicos de extrema direita. Aqui no Brasil, os bolsonaristas, nos Estados Unidos, os trumpistas e também extrema direita na Europa. Os evangélicos de extrema direita, eles apoiam o Estado de Israel por muitos motivos. Um deles eu vou abordar aqui, porque, como eu coloco no título desse vídeo, ser cristão nem sempre é servir a Jesus ou seguir a Jesus, porque o cristianismo é uma criação. A gente que basta dar uma estudada rápida na história vai ver toda a montagem que foi feita pelo Império Romano e toda aquela mistura ali dos pensadores gregos, os primeiros cristãos que não entenderam muito bem a mensagem de Cristo e a vontade da igreja de criar uma imagem poderosa, né, de um Cristo que seria mais fácil para um governo dominar através da religião do que um Jesus salvador, pacificador, aquele que está sempre com os pobres, que não julga, que vê a luz no outro, que não vê apenas pecado, passa a mensagem contra o pecado, mas acima de tudo de perdão, que a gente vê. E como eu gosto de dizer, a realidade sempre esmaga a fantasia. É uma frase que eu gosto de usar na discussão contra os bolsonaristas nas redes sociais e que é verdade. A realidade, qualquer narrativa que você criar, a realidade vai cair igual uma rocha, um meteoro pesado em cima e vai esmagar ela, vai destruir ela. A questão do Estado de Israel, por exemplo, é uma delas, de que é o povo iluminado, o povo escolhido, o povo de Deus, o povo da Bíblia. A gente sabe que não é isso. É o Estado de Israel, não confundam o Estado de Israel com judeu. Judeu é a religião judaica. O governo é o governo de Israel. Tem 3 tipos de cidadãos lá em Israel, que são os hebreus, que são os descendentes dos fundadores de Israel, os israelitas que moram no Estado de Israel e os judeus que são da religião judaica. Se o Benjamin Netanyahu, de extrema direita, é judeu, não tem nada a ver com o governo. O governo é o governo de Israel, não é um governo dos judeus, é um governo de Israel. Só que eles sempre usam, as pessoas confundem, e no Brasil as pessoas sabem muito bem a diferença, especialmente os manipuladores, os influenciadores, que nem o Pondé, eu vi falando essa semana, eles sabem muito bem a diferença entre Estado e religião. Mas ele fica mentindo porque ele é de extrema direita e ele inclusive atacou muito Lula por causa das decisões do Lula de ficar do lado dos palestinos. Aliás, o Lula não ficou do lado dos palestinos, ele condenou o ataque do Hamas, disse apenas que deveria ter um cessar-fogo porque estava morrendo milhares de crianças, mulheres, velhos, doentes e indefesos. E ele está coberto de razão. Mas a extrema-direita, voltando a essa questão dos evangélicos, apoiam, assim como os evangélicos americanos, os trumpistas nos Estados Unidos, tanto por causa da ideologia religiosa, como por causa de toda aquela oposição à islamofobia, contra os palestinos, e essa história política de direita e esquerda, de extrema direita. A extrema direita está sempre usando a Bíblia para ganhar poder. Mas o tema central do vídeo que eu quero mostrar é sobre cristianismo e Jesus. Jesus, ele nunca foi chamado de Cristo em vida. E ele foi anunciado como o Emanuel, e como o príncipe da paz, e como aquele que vem para
salvar, resgatar, perdoar. E foi isso que ele fez durante toda a sua pregação em vida. E os apóstolos foram os primeiros a não entender. Nem Pedro, que é o que dizem que foi escolhido, não entendeu, tanto que ele não tinha fé. Quando foi plantar na água, ele se afogou, foi obrigado a Jesus a ir lá, caminhando sobre as águas de Irá. Negou na hora que o galo cantou, porque ele não teve fé de ficar do lado de Jesus, como Jesus realmente tinha previsto, e muitas outras ocasiões ele estava sempre confrontando, inclusive numa discussão que ele teve com Jesus, Jesus chegou a se irritar e disse: retira-te, Satanás, porque ele estava tentando impedir a missão que Cristo queria cumprir. Então, os apóstolos que estavam em volta deles, alguns entenderam, alguns escreveram, alguns pregaram corretamente, mas a grande maioria das falas de Jesus eles não entenderam, porque eles estavam com a mente muito poluída das questões judaicas, inclusive os fariseus, que hoje ainda se fala Torá, Torá, Torá. Quando Jesus entrava num templo, ele sempre discutia lá com os rabinos, com os fariseus. Se Jesus via coisas que era necessário discutir naquela época, imagine hoje se ele visse hoje, principalmente os ortodoxos radicais, aquelas pessoas que olham você de cima para baixo. A gente viu a imagem, né? O ministro de Israel lá, o chanceler, que levou o embaixador daqui do Brasil, ele andando de queixo, pode ver nas fotos, com o queixo empinado. Ele se acha o superiorzão. Ele queria dar uma lição, humilhar o Brasil, levando lá no museu, no memorial lá das vítimas dos judeus, né, da Segunda Guerra. Mas a mensagem de Jesus era o quê? É só ver o Pai Nosso, é só ver o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, o que ele dizia. Perdão, de se um bater na face da outra. O que que Israel está fazendo hoje? Já se vai quase ou mais, porque tem 8 mil palestinos desaparecidos, pode passar de 30 mil, de 35 mil vítimas já, e eles não estão aí. Tem até um vídeo na internet de uma ministra da cultura lá, ou dos direitos humanos de Israel, dizendo que estava muito feliz de ver as ruínas em Gaza, e que aquilo era para ficar lembrado para sempre. Ou seja, os que morreram de Israel é para ter um memorial, ninguém pode nem tocar. Se tocar é antissemitismo, é não sei o que, é insensibilidade. Agora o de Gaza, eles podem comemorar, porque são um povo escolhido. Eles sempre foi assim com Israel. Se atacam eles é porque são impuros, são pecadores, são idólatras, são isso ou aquilo. Os que atacam eles. Se eles atacam os outros, não é porque eles teve o comando de Deus, eles podem atacar porque Deus mandou. Mas existem duas farsas. O cristianismo, porque Jesus não fundou cristianismo nenhum. Quem fundou foi as igrejas, especialmente o Império Romano, e depois, mesmo com as reformas protestantes de Lutero, de Calvino e de tantos outros, fundaram uma outra entidade poderosa aí, pentecostais, neopentecostais e tudo mais, usando essa imagem do Cristo poderoso, que foi um dos motivos que Israel, ou os judeus daquela época, não aceitaram o Messias, porque parecia fraco, só estava no meio do povo, não falava com os políticos, não se curvava nas sinagogas os rabinos, ia pregar falando de amor e paz, e eles queriam, e até hoje esperam, um Messias não para salvar espiritualmente. A mensagem de Jesus era um reino, um Israel espiritual, e foi a mensagem do próprio Deus a Abraão, e Abraão compreendeu. Sabia que aquele povo mais numeroso que as estrelas do céu seria um Israel espiritual, um povo espiritual, não um povo que nem Josué e Moisés fez, saiu matando todo mundo na região para tomar um pedaço de terra que só tem areia e pedra. Aquela terra que ia jorrar leite e mel era um Israel espiritual, e eles não entenderam isso. Aquela visão que Isaías teve, onde o lobo ficava com o carneirinho, onde a serpente ficava deitada ali com o coelho e tal, tinha os animais todos juntos e ninguém brigava, ninguém se atacava. Aquilo é uma simbologia do paraíso, do Israel espiritual. Não é esse Israel do Benjamin Netanyahu, daquelas de extrema direita comemorando a destruição em Gaza. Não. A Israel pregada a Abraão, e ele compreendeu muito bem, era espiritual, não era material. Tanto que para enterrar a mulher Sara, ele comprou o lugar do túmulo. Jerusalém não era dele. Ele conhecia Melquisedeque, pagou até proventos, que dizem que hoje é o dízimo, deu 10% do que ele recuperou de Sodoma.
a Melquisedeque. Então Jerusalém nunca foi dos palestinos e dos israelitas. E esse confronto com os palestinos aconteceu de 70 anos para cá, depois que a ONU fundou o Estado de Israel, prometeu fundar o Estado palestino e não fez. Mas os comentários nas redes sociais dos bolsonaristas, evangélicos ou católicos, são intolerantes, radicais e que não estudam a Bíblia, leem, mas não estudam, só faz o que os padres e os pastores querem, seguem um Cristo que vem para destruir, para trazer o arrebatamento, que nem falaram no carnaval, aquela sensacionalista em cima do trio, falando para Ivete Sangalo, ou era no camarote, não sei. É sempre um Deus que vem para eliminar, destruir, igual a extrema-direita gosta disso, é destruir, explodir, Armagedon, é sempre um Cristo de destruir. Mas Jesus não era isso. Jesus era o Galileu, era o Nazareno, era o que conversava com o povo, era o que entendia o povo. Ele tinha tanta luz e por isso ele enxergava a luz, porque você enxerga no outro que você tem dentro de si. Se você é pessimista, você enxerga pessimismo no outro. Se você se acha feio, você enxerga feiura no outro. E Jesus era a luz e ele via a luz. Ele viu a luz de Maria Madalena, por isso a converteu. Porque ele não julgou pelo que ela era, mas pelo que ela poderia ser e pelo que ela tinha de essência, a alma que ela tinha dentro dela. Ele curava um aleijado quando ele via que a alma, o espírito dele era bom, ele merecia porque ele enxergava a luz, ele era a luz. Como disse João, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus e era a luz. No princípio era a luz e continuava a luz, então ele enxergava a luz em tudo. Mas o que aconteceu? Os confrontos sempre nos templos. E sempre por causa da lei, da Torá. Um dia ele colhendo trigo no sábado, ele foi repreendido e ele citou Davi, que comeu num dia de sábado os pães do templo que não poderia comer e que eles ignoraram. Por que eu estou citando Davi agora? Porque vem para a fala do historiador que eu citei no começo, que deu entrevista no ICL Notícias. O porquê dos evangélicos apoiarem Israel? Porque teve um tempo aí em que a igreja não queria nada com o judaísmo, queria tirar toda a tradição judaica da Bíblia, fizeram muitas correções, tiraram muitas citações e queriam eliminar toda a crença judaica do cristianismo, tanto protestantes como católicos. Inclusive eles diziam que o Antigo Testamento nem prestava mais, só o Novo, que era nova e até... Eu via muitas vezes o padre repetir na missa, a nova e eterna aliança, dizendo que o Antigo Testamento era a velha aliança que não servia mais. Eles queriam eliminar toda essa tradição judaica. Mas o que a gente está vendo hoje? Pastores se vestindo quase como rabinos, como a gente vê o Edir Macedo, fez um templo dizendo que é de Salomão, ele fala na arca, ele fez até uma réplica da arca que andava nos templos dele pelo mundo. E o que o historiador explicou? Porque a mensagem de Jesus foi associada no começo das igrejas neopentecostais, como a Universal, por exemplo, que era da teologia da prosperidade, do que multiplicava os pães, do que multiplicava os peixes, que era o do reino de Deus na terra. Então, porque era o reino de Deus, é para o pastor ter carro, ter moto, estar bem de vida. As pregações eram que se você se tornar um crente, você teria uma família equilibrada, teria o seu carro, teria o seu bom emprego, teria prosperidade, que, aliás, é uma pregação que ainda tem em muitas igrejas, ainda tem. Hoje em dia tem até esquemas de pirâmide aí, de criptomoedas e tudo, que muita gente já foi pega até pela polícia. Mas as grandes igrejas já saturaram isso. As grandes aí que estavam pedindo dinheiro e tal, da teologia da prosperidade, ficou muito manjado, especialmente depois das redes sociais. Então, o que fez a Universal e o que está fazendo várias outras igrejas? Estão se inclinando, inclusive depois do Bolsonaro, com o bolsonarismo, às tradições judaicas. Por quê? A tradição judaica que rejeitou Jesus e até hoje rejeita os ortodoxos, tem rabinos, eu vejo até na internet pregando, que já são uma mistura judaico-cristã, eles acreditam em Cristo e tal. Mas a grande maioria não. Os judeus não aceitam Jesus, até aceita ali, como os islâmicos, como um profeta, como um mestre, como um rabino e tal, mas não como Salvador, como Messias. Eles estão se inclinando, como explicou o historiador que eu citei no começo, porque agora é a teologia da dominação.
Eles não acreditam no Moisés que carregou o povo no deserto, naquela pregação de humildade e tal, que era para crescer com sofrimento no deserto, ficaram 40 anos sofrendo, ou no Messias que falava na paz e tal, do jejum, que renunciou o dinheiro, a riqueza e tudo mais. Eles querem a imagem de Davi, o Davi poderoso, aquele que domina, que venceu os filisteus, aquele que tinha um exército poderoso. E eles perdoam todos os pecados dos patriarcas, né? Começando por Abraão lá, que fez um filho na serva. Tem toda a história que ninguém sabe se foi manipulada para botar a culpa em Sara, que foi ideia dela, e livrar Abraão. Teve toda aquela história lá de Jacó com as mulheres, do envolvimento de Judá com uma das mulheres de Jacó. E, por final, eram 12 tribos, a bênção de Moisés era para 12 tribos, a bênção de Jacó era para 12 tribos, todo mundo sabe que era 12 tribos, e se tornou em quê? No judaísmo, que engoliu todas as outras. Aí teve toda aquela divisão do norte com o sul, de 10 contra 2, 10 sumiram, no fim 11 sumiram, só ficou o judaísmo. Se era profecia para 12 tribos, cadê as outras? Já começa por aí, por poder. Aí vai em questões históricas, precisaria umas 2 horas para explicar, mas o que está por trás disso tudo é o da dominação. Porque disse que a tribo Leão da tribo de Judá, que era Davi, o poderoso, que depois Salomão, o mais sábio e tal, tudo dessa mesma tribo de Judá. Você não vai falar nas outras tribos, que são as tribos da dominação. José, o que perdoou os irmãos, o que chamou os irmãos que estavam passando fome para ir para o Egito, que fez acordo com o Egito, que se dava bem com o Egito, esse não é bem visto e apagado das histórias. Conta a história dele e tal, mas no fim ficou esquecido. Fica a de Judá. Judá é que é o Todo-Poderoso. Inclusive faz toda uma elaboração para dizer que tem uma cronologia aí no livro de Mateus. Não sei se foi Mateus ou se foi alguém que colocou depois, os copistas. Eu acho muito difícil ter sido Mateus. Não tinha computador naquela época, nem tinha cartórios e tal tão organizado para ele pegar toda aquela linhagem de Adão até Jesus, mas eles dizem que ele é da tribo de Judá. Mas ele não era filho de José, não se sabe. Misticamente, segundo a Bíblia, ele não tinha pai na terra, o pai era Deus, diretamente. José que era da tribo de Judá, e Maria era da tribo de Benjamim, mas fizeram toda essa artimanha para dizer que Jesus era da tribo de